A semente que mudou a história. Você já se pegou olhando para a vitória de alguém e, em vez de se alegrar, sentiu um aperto no peito? Já desejou algo que pertence a outro e, no fundo, achou injusto não ter aquilo? Essa sensação silenciosa, muitas vezes escondida por trás de sorrisos e elogios forçados, tem um nome: inveja. Poucos reconhecem, mas a inveja não é apenas um sentimento comum. Ela é uma força espiritual perigosa, antiga e destrutiva. A Bíblia revela que a inveja não surgiu na terra, ela nasceu no céu. Sim, antes mesmo do pecado entrar no mundo, houve uma criatura celestial que desejou o trono de Deus. Lúcifer, tomado por inveja, iniciou a maior rebelião da história. Essa semente caiu na terra, enraizou-se no Éden e frutificou no coração de Caim. E desde então, ela vem sendo passada de geração em geração como uma praga silenciosa. A inveja destrói famílias, acaba com amizades, enfraquece igrejas e arruína destinos. Neste capítulo, vamos mergulhar nas Escrituras para entender onde tudo começou. Veremos como a inveja se disfarça de justiça, se esconde atrás de comparações e se disfarça de opinião sincera. Vamos desvendar suas origens, seus frutos e, principalmente, como arrancá-la de nossas vidas antes que ela destrua tudo ao nosso redor. Se você deseja ser livre, crescer espiritualmente e viver o propósito de Deus, precisa enfrentar essa verdade. A inveja pode estar mais perto do que você imagina. Prepare seu coração. Está na hora de entender a origem da inveja. Inveja no coração de Lúcifer. Isaías 14, versículo 12 ao 14. A origem da inveja remonta ao céu, antes mesmo da criação da humanidade. Lúcifer, também chamado de estrela da manhã ou filho da alva, era um ser exaltado, dotado de beleza, sabedoria e posição de honra entre os anjos. Ezequiel 28, versículo 12 ao 15. No entanto, em vez de gratidão, surgiu dentro dele um desejo perigoso. Ele quis ser como Deus. Isaías 14, versículo 13 ao 14 revela o coração de Lúcifer. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Aqui vemos a essência da inveja, o desejo ardente de ocupar um lugar que pertence a outro. Lúcifer não se contentou com sua posição angelical. Ele cobiçou a glória e a autoridade exclusivas de Deus. Isso não foi apenas ambição, foi uma rebelião motivada pela inveja. Ele não queria apenas crescer, ele queria tomar o lugar do Criador. Essa inveja o levou à ruína. Aquele que queria subir ao céu foi lançado nas profundezas. A Bíblia afirma que ele foi lançado por terra. Isaías 14, versículo 12. Sua inveja não apenas causou sua queda, mas também influenciou um terço dos anjos que se rebelaram com ele. Apocalipse 12, versículo 4. Lição para nós. A inveja começa com a insatisfação, cresce com a comparação e termina com a queda. Quando alguém deseja ser o que não foi chamado para ser, rejeita o plano de Deus para a sua vida. A inveja de Lúcifer nos ensina que até os mais altos podem cair quando alimentam desejos impuros. 2. A inveja como rebelião contra Deus. A inveja não é apenas um sentimento negativo contra o próximo. Ela é, em sua essência, uma afronta direta contra Deus. Isso porque, quando invejamos alguém, estamos questionando o que Deus permitiu, estabeleceu ou concedeu àquela pessoa. Estamos dizendo, ainda que inconscientemente, Deus foi injusto comigo. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Ele se rebelou contra a ordem divina. Deus o havia criado com beleza, sabedoria e autoridade, mas ele quis mais, quis ser igual ao Criador. Esse desejo não foi só cobiça, foi insubordinação espiritual. Lúcifer não queria apenas algo que outro tinha, ele queria ocupar o lugar de Deus. Isso é rebelião. A mesma semente foi plantada no Éden. Quando Eva desejou ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, ela também estava dizendo: não estou satisfeita com o que Deus me deu. A serpente, Satanás, usou a inveja como instrumento de sedução. A rebelião contra Deus começou com um desejo aparentemente inofensivo: ser mais. A inveja é perigosa porque ela coloca o homem no centro e remove Deus do trono do coração. Quem inveja vive murmurando,
se comparando, reclamando e se afastando da presença divina. A Bíblia é clara, porque onde há inveja, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, versículo 16. Quando alguém alimenta a inveja, está se aliando ao mesmo espírito que levou Lúcifer a cair. É rebeldia espiritual. Mas Deus nos chama à obediência, ao contentamento e à confiança em Ele. 3. Inveja no Éden. O desejo de ser como Deus. Gênesis 3, versículo 5. Imagine viver num paraíso perfeito, onde tudo é provido diretamente por Deus. Sem dor, sem escassez, sem maldade. Agora imagine, no meio de tanta abundância, alguém desejar justamente aquilo que não lhe foi dado. Essa é a raiz da inveja, ter tudo e ainda querer o que é do outro, neste caso, o que é exclusivo de Deus. Gênesis 3, versículo 5 revela a artimanha de Satanás ao dizer à mulher: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa frase acendeu em Eva uma centelha perigosa, a inveja do divino. Ela já era imagem e semelhança de Deus, mas Satanás a fez desejar aquilo que não estava em seu alcance: a soberania, o controle, o poder de definir o certo e o errado. A serpente, movida pelo mesmo espírito que derrubou Lúcifer, semeou a dúvida: será que Deus está te privando de algo melhor? E é assim que a inveja age: distorce a realidade, gera insatisfação e rebelião. O pecado no Éden não foi apenas desobediência, foi inveja disfarçada de busca por sabedoria. Eva quis ser como Deus. Adão consentiu. E ali começou a tragédia da humanidade. Quando alguém inveja a posição, a bênção ou o dom de outro, está repetindo o erro de Eva, questionando a bondade de Deus e desejando ocupar um lugar que não lhe pertence. Cuidado! A inveja que começou no céu, passou pelo Éden, e pode estar batendo à sua porta. 4. O primeiro homicídio motivado por inveja. Gênesis 4, versículo 3 a 8. Você já parou para pensar que o primeiro assassinato da história não foi motivado por ódio direto, mas por inveja? Isso mesmo. A inveja foi o combustível do sangue derramado no início da humanidade. Caim e Abel, 2 irmãos, 2 altares, 2 ofertas. Ambos se apresentaram diante de Deus, mas somente uma oferta foi aceita. Por quê? Porque Abel ofereceu o melhor com o coração certo. Já Caim deu algo qualquer, apenas para cumprir um ritual. Deus rejeitou a oferta de Caim, não por favoritismo, mas por justiça. E ao invés de Caim se arrepender, ele olhou para o irmão e o invejou. Gênesis 4, versículo 5 diz que Caim se enfureceu e seu semblante caiu. A raiva que sentiu não foi contra si mesmo, mas contra quem havia feito certo, Abel. Deus ainda lhe deu uma chance. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Gênesis 4, versículo 7. Mas Caim não quis melhorar. Ele quis eliminar o padrão. A inveja leva à cegueira espiritual. Caim matou Abel, mas o verdadeiro alvo de sua frustração era Deus. Ele não suportou ver o favor de Deus sobre o outro. Assim é a inveja até hoje. Ela mata amizades, destrói casamentos, divide ministérios, separa famílias. A inveja é assassina, mesmo quando não tira vidas. Ela mata em silêncio sonhos, reputações, relacionamentos. Caim foi marcado para sempre. Mas a pergunta de Deus ecoa até hoje: onde está teu irmão? Que resposta você daria? 5. A inveja é a queda da humanidade. Você já percebeu que a inveja está presente em quase todos os grandes erros da humanidade? Ela não é apenas um sentimento individual, é uma força coletiva que arrastou o mundo inteiro para a queda. No céu, a inveja derrubou Lúcifer. No Éden, ela seduziu Eva. Nos campos, fez Caim matar Abel. Mas a história não para aí. Desde então, a humanidade passou a viver sob a influência de um coração invejoso e rebelde contra Deus. A inveja é a raiz de muitos pecados. Ela é sorrateira, silenciosa, mas devastadora. Ela não aparece gritando, aparece comparando, porque ele não eu.
Por que ela foi escolhida e eu não? Ela semeia dúvidas, conflitos e amargura. Tiago 3, versículo 16 é direto. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A queda da humanidade não foi apenas um erro de julgamento. Foi o início de uma mentalidade corrompida, de um coração descontente com a vontade de Deus. Desde o Éden até os dias de hoje, a inveja continua sendo uma das principais causas de ruína espiritual, emocional e social. Ela está nas redes sociais, nas comparações silenciosas, nas críticas disfarçadas, na incapacidade de se alegrar com o sucesso dos outros. É uma doença que corrói a alma e afasta o homem do propósito divino. Enquanto a inveja dominar o coração humano, a queda continuará. Mas quando somos curados desse veneno, a restauração começa. 6. Inveja como corrupção espiritual interna. A inveja não começa no exterior. Ela nasce dentro da alma. É uma corrupção silenciosa, que se instala no coração e vai contaminando tudo ao redor. Visão, emoções, atitudes, palavras. Enquanto muitos olham para a inveja como apenas uma incomodação ou um ciúminho inofensivo, a Bíblia revela como algo espiritualmente mortal. Jesus ensinou que o mal procede de dentro do coração do homem. Marcos 7, versículo 21 ao 22. E entre os pecados listados está a inveja. Ela é um veneno que não precisa ser falado para ser real. A pessoa invejosa pode até parecer religiosa, gentil ou amiga, mas carrega uma guerra secreta no espírito. A inveja cria um campo minado dentro da alma, onde tudo que o outro tem se torna uma ameaça, e tudo que o invejoso não tem vira uma revolta contra Deus. Esse tipo de corrupção é profunda, pois age como uma destruição silenciosa. Distorce a forma como vemos os outros. Nos faz desconfiar de tudo. Rouba nossa paz e alegria. Quebra a comunhão com Deus. O invejoso não consegue orar com sinceridade, não consegue adorar com liberdade, não consegue se alegrar com a vitória alheia. Ele está internamente preso, corrompido pela comparação e pela insatisfação. O maior problema da inveja não é o que ela faz ao outro, é o que ela faz em nós. Ela nos contamina, nos escraviza, nos afasta da graça. A libertação começa quando reconhecemos: Senhor, há algo errado aqui dentro, limpa o meu coração. 7. Como identificar a semente da inveja em nós? A pior armadilha da inveja é sua capacidade de se esconder. Diferente da raiva, que explode, ou do orgulho, que se impõe, a inveja se disfarça. De crítica construtiva, de preocupação, de justiça, até mesmo de espiritualidade. Por isso, precisamos aprender a identificar essa semente antes que ela cresça e destrua tudo. Veja alguns sinais claros. 1. Você se incomoda com a vitória dos outros. Quando alguém próspera, é promovido ou é elogiado, você sente desconforto, mesmo disfarçando um sorriso. 2. Você se compara constantemente. A inveja alimenta a comparação. Em vez de olhar para seu próprio propósito, você se perde tentando medir sua vida pela régua dos outros. 3. Você diminui os outros para se sentir melhor? Se você precisa rebaixar alguém para se valorizar, pode haver uma raiz de inveja tentando crescer. 4. Você deseja o que é do outro, não pelo que é, mas por quem tem. Não é o carro, o cargo ou a bênção. É porque foi ele e não eu. Isso é semente de inveja. 5. Você tem dificuldade de elogiar ou celebrar sinceramente. A boca pode até sorrir, mas o coração se fecha. Isso revela algo não tratado por dentro. 6. Você murmura com Deus por não ter o que outros têm? A inveja sempre questiona a justiça divina. Por que ele tem e eu não? Esse é o grito silencioso da alma invejosa. 7. Você sente prazer quando o outro falha? Quando alguém cai, perde ou se frustra, e isso traz um alívio secreto. O alerta é máximo. Essa semente está prestes a gerar frutos amargos. Conclusão. Antes da inveja virar raiz, peça a Deus para arrancá-la ainda semente. A luz da verdade só entra em corações que se dispõem a serem quebrantados. Conclusão. A origem da inveja. A inveja é mais do que um sentimento humano.
Ela é uma distorção espiritual que começou no céu, contaminou a terra e continua sendo uma das armas mais destrutivas do inimigo. Lúcifer desejou o trono de Deus, Eva quis ser como Deus, Caim não suportou o favor sobre Abel. Desde então, essa raiz tem crescido em corações não tratados. Ela destrói por dentro antes de se manifestar por fora. A inveja é o termômetro de um coração que ainda não entendeu seu valor diante de Deus. E quando não é confrontada, ela se transforma em amargura, murmuração, divisão e, por fim, destruição. Mas há esperança. O primeiro passo para ser livre da inveja é reconhecer sua presença. O segundo é se render ao Espírito Santo e permitir que ele purifique seu coração. Deus não nos chamou para competir, mas para cumprir nosso propósito único e eterno. A verdadeira vitória não é ter o que os outros têm, é viver o que Deus escreveu exclusivamente para você. Vamos crescer juntos? Se essa mensagem falou com você, visite agora nosso site em blog e mergulhe em mais estudos que vão edificar sua vida espiritual. E não se esqueça de se inscrever no canal Desmascarando o Inimigo no YouTube para não perder nenhum conteúdo sobre sabedoria bíblica, revelações profundas e transformação de vida. Compartilhe este estudo com alguém e ajude a arrancar essa semente antes que ela destrua mais corações.